Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram: Por que eles falam em parábolas? E ele respondeu e disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebeis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Palavra maravilhosa do Senhor. Jesus falava por parábolas. Ele não escondia a verdade dos seus sinceros seguidores, porque aqueles que eram receptivos, aqueles que desejavam aprender a verdade do Senhor, o Espírito Santo, mesmo ainda não lhes tinha sido derramado, o Senhor fazia com que o Espírito trouxesse o entendimento da palavra. Mas, para aqueles que não se interessavam, para aqueles que apenas ouviam letras, estes, aquilo que Jesus falava não passava de histórias, sem qualquer significado. Isso fazia com que Jesus distribuísse o alimento espiritual para aqueles que ansiavam ter a Ele e aprender dele. Mas, ao mesmo tempo, evitava que seus inimigos pudessem o colocar em armadilhas. Muitas das vezes o Senhor nos dá a sua palavra e nos faz
ouvir em situações de nossas vidas. Algumas vezes estamos tão desapercebidos que somos com as palavras que o Senhor fala, como os pedregais. Que nós recebemos a palavra com alegria, mas não deixamos ela criar raiz dentro de nós. Outras vezes, a palavra do Senhor faz com que nós ouçamos, nos alegramos, mas quando chega angústia ou algum tipo de perseguição, nos ofendemos, achamos que Deus não nos ouve, achamos que Deus não nos responde, que responde ao irmão e não a ti. Ou então, não esperamos o tempo determinado e dizemos: este Deus demora muito para responder. É como a palavra que foi semeada entre os espinhos. Deixamos que as angústias e as dores tomem conta, em vez de deixarmos que a fé e a certeza e a confiança tomem um lugar no nosso coração. E aí, as riquezas deste mundo e aquilo que está na terra sufocam aquilo que Deus colocou no teu e no meu coração. Senhor, neste dia te peço que as palavras que o Senhor tem semeado em meu coração e no coração dos meus irmãos sejam derramadas em terra fértil e boa. Que o Senhor nos dê ouvido para te ouvir, coração obediente para te obedecer. Que a tua sabedoria e o teu Espírito que habita em nós tenha total liberdade de nos fazer compreender o que o Senhor deseja para cada um de nós neste dia e ao longo de nossos dias com tua palavra. Senhor, te suplicamos, abrimos as portas do nosso íntimo e permitimos que sua palavra se coloque como fundamento para que o Senhor construa a sua verdade, a sua vontade no nosso interior. Ajuda-nos a dar frutos, a produzir a 100, 60 e 30 por um, Senhor. Não nos deixe perder as oportunidades, não deixe que nossa boca se cale quando um irmão, um necessitado ou alguém que ainda não teve a honra de te conhecer como seu Pai, como seu Deus, como seu Senhor, deixe de ouvir a verdade eterna da sua palavra. Que nossas bocas não se calem, que os nossos ouvidos nunca deixem de ouvir a voz do Senhor, que o nosso coração nunca vire um pedregal, nunca. Senhor, retire o nosso coração de pedra e coloque um de carne, para que possamos receber a tua palavra não só com alegria, mas com verdade. Jesus, retira as angústias de nosso coração, tudo que nos angustia, reveste-nos para que não tenha mais este poder sobre nós. Senhor, não deixe que o nosso coração vire um coração cheio de espinhos, com palavras, com situações, com pessoas, mas em nome de Jesus, que o nosso coração seja curado agora e todos os espinhos retirados. Não deixe que o nosso coração foque, Senhor, em buscar mais as coisas deste mundo, porque nada disso poderemos levar conosco, ou poderá, Senhor, estar conosco no momento de termos intimidade contigo. Ajuda-nos, Pai. Te clamamos nesse dia, que esta parábola se cumpra sobre nós. Sejamos terra fértil, coração aberto, desejoso e faminto pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Esta palavra foi ministrada em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10. Que você possa estar compartilhando com aquele que você vê que tem se apegado a muitas coisas dessa terra e deste mundo, a preocupações e ansiedades, e tem endurecido o seu coração ou permitido que as angústias sejam espinhos dentro de si, e não tem permitido que a palavra seja verdadeira e fiel dentro de si.
que você possa ativar o sino e ligar no céu e na terra, que hoje o Senhor limpa o nosso coração, ara o nosso coração e faça com que as sementes da palavra sejam férteis dentro de nós. Deixa aí o teu testemunho e fale o que a palavra tem feito dentro da tua vida e dentro dos teus, para que muitos sejam, através do teu testemunho, tocados pela presença de Cristo. Aqui é a apóstola Ruth, da Igreja Cura para as Nações, em mais um tempo de cura. Eu amo a tua vida.